Olá, bem-vindos ao canal da Brenda. E aqui nesse vídeo eu vou falar com você 5 coisas que eu tive que desaprender para poder crescer. E quando eu falo crescer, eu não falo de tamanho, até porque, né? Produção, qual é a minha altura? É isso mesmo, acho que não passa de 1,60. Mas eu quero falar sobre um crescimento interior. E aí? Bora aprender nesse vídeo? Você talvez nunca tenha parado para pensar, mas talvez crescer não seja sobre colocar coisas dentro de você, mas tirar. Você já ouviu falar de Michelangelo? Sim, um homem que fez uma belíssima escultura de mármore. E ele falou algo muito interessante sobre a sua obra de arte. Ele disse que o verdadeiro trabalho seria retirar o excesso e revelar aquilo que já estava dentro do mármore, que era a sua belíssima obra de arte. Que interessante essa forma de pensar, né? Ao invés dele se preocupar em como ele iria esculpir aquela lindíssima estátua, né? Aquela arte, ele pensou em tirar o excesso. Talvez seja sobre isso que você precise desaprender. Eu acho que essa ideia é muito importante a gente conversar e debater aqui no nosso canal. Porque quando a gente fala sobre crescimento, às vezes a gente fala sobre aprender inúmeras coisas, mas ninguém fala sobre aquilo que você precisa desaprender, retirar de você, deixar de lado. Se você focar talvez numa lista de N coisas que você vai parar de fazer, talvez você cresça, prospere muito mais do que ficar colocando um monte de metas, ideias, planos e hábitos que você quer desenvolver, mas que no fundo você sabe que não vai conseguir cumprir. Bom, existem muitas coisas que você pode fazer para crescer, né? Estudar mais, ter novas habilidades, ler mais, investir na sua saúde, mas ninguém fala sobre aquilo que você talvez precisa desaprender para realmente crescer, evoluir. Crenças que você precisa mudar, ideias, hábitos que você precisa tirar, pensamentos que alimentam conflitos, ideias erradas dentro de você e tem impedido que essa escultura que já existe dentro de você, esse potencial que você já tem, venha a ser aflorado, venha a aparecer, ficar em evidência. Talvez você precisa ouvir. Na verdade, eu tenho certeza que você precisa aprender essas 5 coisas que eu tive que desaprender. Vamos então para a primeira dica do que você precisa desaprender. E a primeira delas é a necessidade que todo mundo nasce com ela. A necessidade de agradar todo mundo. Durante muito tempo, a gente pode confundir ser uma pessoa boa com conseguir agradar todo mundo. Olha que perigo. E são coisas completamente diferentes. Você pode ser gentil e ainda assim dizer não. Pode amar alguém e discordar dessa pessoa. Pode respeitar uma opinião sem precisar viver de acordo com ela. E principalmente, você pode tomar uma decisão que alguém não entende. Existe uma armadilha muito silenciosa na necessidade de aprovação. Você começa tomando decisões pensando no que os outros vão achar. Depois começa a escolher seus caminhos pensando no que os outros vão achar. E quando percebe, está vivendo uma vida que talvez seja confortável para os outros, mas estranha para você. Eu precisei entender que algumas pessoas vão me achar egoísta quando eu colocar limites. Outras vão achar que eu mudei quando eu começar realmente a mudar. Algumas vão questionar quando eu escolher um caminho diferente. E tá tudo bem, porque crescer também significa suportar o desconforto de não ser compreendida por todo mundo. Você não precisa de aprovação de todo mundo para ter a permissão de crescer. Lembre-se disso. Às vezes o preço de ser fiel ao que você acredita é decepcionar algumas expectativas e talvez esse seja um preço que vale a pena
pagar. Então, primeira dica, anota aí. Outra coisa que eu precisei desaprender é a ideia errada de que você precisa estar pronto, pronta para começar algo. Essa é uma das coisas que eu mais precisei desaprender. A gente espera estar preparado, espera ter dinheiro, espera ter conhecimento, espera ter confiança, espera saber exatamente o que vai acontecer, espera a oportunidade perfeita e enquanto espera, a vida continua passando. Eu aprendi que existe uma diferença enorme entre a preparação e a procrastinação disfarçada. Preparação diz, estou me preparando para começar. O medo diz, eu ainda não estou pronto. E às vezes você chama de prudência aquilo que no fundo é medo de descobrir do que você realmente é capaz. Não estou dizendo que sair fazendo tudo de qualquer jeito. Estou dizendo que você não precisa ter todas as respostas para dar o primeiro passo. Você aprende enquanto vai andando. O processo ensina muito. Aprecie o que é novo. Outra coisa que você precisa desaprender, porque eu tive que desaprender, é a seguinte questão. O seu passado, ele não define o seu futuro. Às vezes uma coisa com relação a você se repete muito e você começa a dizer, eu sou assim, eu nunca vou conseguir aquilo ou aquilo outro. Só que quando algo que se repete muito começa a definir você, isso começa a te fazer mal. O seu passado pode explicar muitas coisas, pode explicar coisas sobre o seu medo, sobre suas inseguranças, mas não sobre a sua real identidade, sobre quem você deveria ser. Você precisa aprender a ler de forma diferente as coisas que aconteceram na sua vida e dar um novo significado. Por exemplo, eu precisei recomeçar recentemente e eu tive que olhar para o meu passado com um olhar diferente. Eu tive que entender que esse novo passo que eu estava dando precisava de uma nova Brenda. Uma Brenda que entendesse que tudo que ela passou lá atrás construiu coisas boas dentro dela, para que hoje eu possa falar sobre isso, eu possa ter uma vida diferente, eu preciso dar um novo significado a tudo aquilo que eu passei. Você precisa olhar para a versão antiga de você e dizer com muito carinho, eu entendo porque você fez tudo aquilo. E claro, não continuar fazendo o errado, mudar suas atitudes para que o seu futuro também venha mudar. Seu passado, ele conta a sua história, mas os próximos capítulos você pode escrever. Então, fica aí a dica. Desaprenda tudo aquilo que você acha que é o seu eu do passado e construa um novo eu do futuro. Outra ideia errada que eu precisei desaprender, a quarta dica, é que crescer é não errar. E isso não é verdade. A gente cresce pensando que quando for adulto a gente vai tomar as melhores decisões, nunca vai errar. Mas no caminho, no crescimento, a gente toma escolhas e faz escolhas erradas. Mas isso é natural. A gente aprende com a natureza isso. Quando você realmente está crescendo aqui dentro, você consegue perceber o erro mais rápido e isso faz com que você tome melhores decisões. Tem pessoas que vivem sustentando por anos uma imagem que nunca erra, uma imagem ali completamente perfeita, mas quando na verdade o verdadeiro sentido de crescimento é você assumir os seus erros, talvez mostrar até um lado seu uma fragilidade, aquilo que você aprendeu e quer passar para outros. Então eu precisei desaprender essa ideia para parar de fracassar. Então vamos à quinta e última dica. Fica comigo. A quinta e última dica do que eu tive que desaprender é sobre o eu sou. Eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Muitas vezes essa ideia é uma prisão. Você talvez esteja em tal lugar, esteja fazendo algo, esteja tomando uma atitude errada, mas você não é aquilo. Eu precisei mudar muitas coisas aqui na minha mente que estavam programadas para que eu vivesse uma vida completamente fracassada. Fracassada não no sentido econômico ou no sentido de conquistas, mas no sentido interior.
Quando você não tem liberdade para ter a sua identidade, ou principalmente para questionar aquilo que não está certo, mediante aquilo que você crê, é preciso mudar um pouco de ambiente. O ambiente que você conhece, um ambiente saudável, um ambiente perfeito para você dar frutos, esse sim precisa ser reconhecido. Por isso, se o ambiente que você está não te faz bem, experimente mudar para que você possa então reconhecer a verdadeira pessoa que você é. Desaprender determinadas coisas não é fácil, mas a sinceridade, o desejo honesto de querer achar a felicidade faz com que você encontre esse caminho. E foi isso que aconteceu comigo. Através de um problema que eu passei, eu tive a oportunidade de entender que o problema não era eu, o problema não estava em mim. Se esse vídeo te ajudou em algum assunto, deixa aqui nos comentários e também a sugestão de tema para os próximos vídeos. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião e o que você quer aprender através das experiências que a gente tem para contar. Deixa aqui também o seu like, se inscreve no canal para que a gente consiga ajuda para fazer mais vídeos, mais conteúdos. O nosso objetivo é ajudar a conscientizar você sobre a sua real identidade, aquilo que você pode fazer para conquistar sua felicidade, crescimento, destravar. E eu creio que através desses vídeos você vai alcançar tudo isso. Então, até o próximo!